arruinou meu churrasco. Exijo que peça desculpas agora. Eu jamais pedirei desculpas porque estava defendendo uma boa causa. E você estava errado, errado, errado. Eu já comentei aqui algumas vezes sobre o quanto que a Lisa consegue ser uma personagem bastante irritante, pra dizer o mínimo, tendo aquele jeito invejoso dela e muitas vezes tentando desesperadamente se sentir superior aos outros. Só que, meu parceiro, existe um episódio específico que se destaca dos outros, sendo um pouco diferente, porque ele fez com que todo mundo odiasse a Lisa em uma época onde ela ainda não era conhecida por ser insuportável. E eu arrisco dizer que esse momento da série mudou bastante a percepção que a galera tinha sobre ela e desencadeou muito dessa onda de rejeição que a personagem recebe até hoje. É óbvio que não foi só isso. Com certeza não foi só isso. Mas aquela foi a primeira vez em que o público se deparou com uma pequena parte daquela personagem pé no saco que a Lisa viria a se tornar ao longo do tempo. Eu me lembro de assistir isso quando era criança e realmente ficar pé da vida com ela. Como esse ainda é um episódio mais antigo, em uma época onde os Simpsons ainda sabiam desenvolver os personagens de alguma forma, também é justo dizer que existe uma lição ali, e ela parece aprender alguma coisa no final, se tornando uma pessoa melhor. Não é só a Lisa sendo babaca de forma gratuita e não aprendendo absolutamente nada com isso. Então, naturalmente, já se torna um pouco mais tragável. E se tu tá se perguntando que episódio é esse afinal, é claro que é aquele em que ela decide se tornar vegetariana e destrói o churrasco do Homer porque sim. Mas vamos começar pelo começo, né? Sabe aquele meme do Homer dando um tapão na ovelha porque ela não era fofa o suficiente? Sai daí. Sim. Essa cena acontece aqui, e é porque eles foram visitar um parque e estão dando uma olhada em uma área de fazenda onde é possível interagir com alguns bichos. Só que o mais importante para nossa história é que depois de ir ali e acariciar um cordeiro, a Lisa fica com a consciência pesada quando a Marge serve cordeiro no jantar, e por isso chega na conclusão de que nunca mais iria comer carne na vida dela, já que em todas as direções que olhava, via animais sendo machucados e achava isso um tanto quanto injusto. E a propósito, eu tinha me esquecido o quanto que esses desenhos do Comichão e do Coçadinha eram bizarros. Eu sei que eles são uma sátira sobre o quanto os desenhos naquela época apelavam pra violência, mas que porcaria é essa aqui, bicho? A questão é que enquanto a Lisa tava se questionando sobre comer carne e sobre toda essa parada do vegetarianismo e do sofrimento dos animais, o Homer, por outro lado, tava marcando o maior churrasco da vida dele. A ideia era bastante simples: fazer um mega churrasco no quintal, convidando o maior número de pessoas possíveis. O motivo disso é porque o Flanders também tinha feito um evento parecido há uns dias atrás e não tinha convidado ele. Eu acho que vocês já podem imaginar aonde tudo isso vai chegar. Quando a Lisa pergunta se ele não podia fazer algum outro tipo de festa, o Homer responde que, bom, não se fazia amigos com salada. E todo mundo começa a cantar essa música. Salada não leva a nada, salada não leva a nada. O que foi vacilo, mas sim, também foi bastante engraçado. Conforme a Lisa vai aprendendo sobre a indústria da carne e sobre como os vegetarianos eram tratados, ela vai ficando cada vez mais incomodada enquanto tenta mostrar para os outros esse jeito diferente de pensar. No entanto, as pessoas não estavam nem aí, e só continuavam comendo carne do jeito que sempre tinham feito. Tudo isso leva até o dia do churrasco do Homer, onde a grande tragédia acontece. Depois de oferecer sopa de tomate para os convidados em um churrasco, e obviamente receber risadas, a Lisa fica pé da vida com todo mundo, e acaba descontando naquele que seria a principal atração do evento, que até então estava sendo um grande sucesso, esse porco assado aí. A garota simplesmente usa um carrinho de cortar grama pra empurrar o bicho até uma ladeira, onde ele pega uma velocidade do caramba e cai dentro da água, se trancando em uma represa, e depois, de algum jeito, sai voando por aí. Hoje em dia eu não consigo ficar sem rir vendo o Homer falando: ah, é só uma sujeirinha, tá tudo bem. Ah, ele só voou um pouquinho, ainda tá temperado, tá tudo bem. Mas na época eu fiquei com muita raiva e com muita pena do cara. Pô, isso foi injusto pra caramba. Ele tava feliz que o churrasco tava indo bem e não fez absolutamente nada contra a Lisa. Ela só fez aquilo por pura birra das pessoas não fazerem o que ela queria. No final das contas, o porco morreu em vão, o Homer ficou triste tentando encontrar o bicho, mesmo ele tendo sumido e, sei lá, passado pela atmosfera, e a Lisa não ganhou absolutamente nada com isso. Só
a raiva de todo mundo que estava assistindo esse episódio. O problema é que essa nem é a pior parte. Depois de ter estragado tudo, ela ainda se vê no direito de bater o pé e dizer que nunca ia pedir desculpas, porque estava defendendo uma boa causa, e o errado ainda era o Homer. E mandar um porco pro espaço é um jeito, no mínimo, curioso de defender uma causa, mas tudo bem, né? Maluco, essa parte até hoje em dia me dá um negócio. A Lisa fica toda orgulhosa e de mal com o pai, e quando ele fala na cara dela que ela era uma ignorante metida sabichona, a garota surta completamente, gritando e fazendo um show, enquanto responde que se negava a ficar no mesmo lugar que um carnívoro pré-histórico. Depois disso, ela continua vendo todo mundo ao redor comendo carne e dizendo pra comer carne, seja nos anúncios dos restaurantes, nas palavras dos próprios colegas, nos outdoors e por toda parte. E sendo assim, ela toma a decisão drástica de comer um cachorro quente por ter desistido de lutar contra isso. A questão é que o Apu aparece por ali e revela que aquele cachorro quente era feito de soja, porque ele também não comia carne. O cara então mostra um lugar ali na loja mais reservado, que usava quando queria fugir um pouco do mundo. E quem também aparece ali é ninguém mais, ninguém menos do que Paul McCartney. Todos então conversam um pouco sobre as dificuldades que acompanhavam a decisão de ser vegetariano. E quando ela comenta sobre como todos os outros eram ignorantes por não saberem que podiam ser perfeitamente saudáveis comendo grãos, frutas, vegetais e queijo, a garota acaba tomando uma grande invertida e aprendendo algo importante. O Apu não comia queijo ou qualquer outra coisa que vinha dos animais. Sendo assim, ela achou que ele tinha uma visão sobre ela parecida com que aquela tinha sobre quem comia carne, que eram monstros. Só que mesmo discordando da Lisa nesse aspecto, ele diz que há muito tempo atrás aprendeu a tolerar as escolhas dos outros, ao invés de querer impor a opinião dele sobre todo mundo, já que era possível influenciar as pessoas sem isso e sem rotular elas o tempo inteiro. Essas palavras causam um estalo na cabeça da Lisa e fazem ela se dar conta de que não iria mudar o mundo tentando forçar os outros a seguir os mesmos ideais que ela, porque as pessoas são livres. E antes de querer mudar o mundo, é preciso mudar a si mesmo para ser capaz de entender o que isso significa. Não tinha nada de errado com ser vegetariana ou com querer que mais gente olhasse por um ponto de vista diferente, mas existiam meios certos e errados de se fazer isso. E digamos que estragar o churrasco do próprio pai mandando um porco pro espaço não era lá um meio muito certo. Quando ela sai da loja, o Homer já tá lá desesperado procurando pela mesma, e então chega aquele momento da reconciliação. A Lisa sente vergonha do que fez e admite que estava errada, pedindo desculpas por ter estragado tudo. No final das contas, ela aprende a lição e fica tudo bem. E por mais que esse tenha sido um episódio que fez com que todo mundo odiasse a Lisa, não dá pra dizer que no fim ele não trouxe algum tipo de desenvolvimento pra personagem e passou uma mensagem bem da hora.